Olá, turma! Hoje nós estudaremos um pouco sobre regência verbal. Vamos ao conceito. O que é mesmo regência verbal? É a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que seguem a eles e completam o seu sentido, ou seja, seus complementos. Os verbos, nesse caso, serão chamados de termos regentes, enquanto os objetos, direto e indireto, e adjuntos adverbiais são os termos regidos. Em alguns casos, a variação de regência provoca uma alteração de sentido do verbo. Vejamos alguns exemplos, alguns verbos cuja regência exige maior atenção. Temos aqui um quadro onde nós mostraremos o verbo, a classificação, o significado e o exemplo. O verbo assistir, com o significado de estar presente, presenciar ou ter direito, ele será classificado como verbo transitivo indireto. Isso significa que nós usaremos uma preposição para ligar o verbo ao complemento. Exemplos: ontem assisti a um filme iraniano. Nesse caso, assistir tem o sentido de presenciar. FGTS é um direito que assiste ao trabalhador. O verbo assistir aqui tem o sentido de ter direito. Quando o verbo assistir tem o sentido ou significado de acompanhar ou prestar assistência, a classificação dele é verbo transitivo direto, ou seja, ele será ligado ao complemento sem preposição. Aí nós temos aí o médico assiste o doente. O médico acompanha ou presta assistência aí ao doente. Verbo intransitivo. Além do verbo assistir, ele poder ser classificado como transitivo indireto, transitivo direto, ele também pode aparecer como intransitivo, ou seja, não exige um complemento, um objeto. O que vai aparecer, na verdade, é um adjunto adverbial. E ele vai ser classificado dessa forma quando ele tiver o significado de morar ou residir. E todas as vezes que ele aparecer com esse significado, a preposição utilizada deverá ser em. Minha comadre assiste em Santos. Minha comadre mora em Santos. O verbo agradar. Ele é verbo transitivo direto quando tem o significado de fazer carinho. Será ligado sem preposição ao seu complemento. Josué agradava o animal. Lúcia agradava o namorado. Ele será transitivo indireto com o significado de ser agradável, contentar ou satisfazer. Exemplos: nossa empresa faz tudo para agradar a você. Olha a preposição aí. Lúcia agradava ao namorado. Ou contentava, satisfazia. Observem aí a mudança de significado, automaticamente a mudança de classificação. Mudança de classificação, automaticamente a mudança de significados também. O verbo aspirar, com o significado de sorver ou respirar, ele é transitivo direto. Não precisa de preposição aí para ligar o verbo ao complemento. Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Agora, com o sentido de pretender ou desejar, ele é verbo transitivo indireto, exige aí a preposição. O vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo. Os verbos esquecer e lembrar, no caso aí, eles serão transitivos diretos quando eles não aparecerem de forma pronominais, não vier acompanhados de pronomes, eles são transitivos diretos. Exemplo: lembrei o nome dela. Esqueci meu celular em casa. Nós não temos aí a preposição porque esses dois verbos, eles não são pronominais.
Quando eles vierem pronominais, eles exigem a preposição de. Esqueci-me do livro. Aí nós temos aí uma contração da preposição de mais o artigo o. Lembra-se de mim? Os verbos chegar e vir. Veremos como fica. Verbo chegar, ele é intransitivo, não exige objeto. Mas ele exige aí a preposição a quando indica lugar. Cheguei ao cinema. Olha, cinema é lugar, então exigiu a preposição aí. O verbo ir, quando for usado com a preposição para, indica mudança, ou seja, você só deve usar a preposição para quando esse verbo ele tiver aí o significado de mudança, quando ele indicar mudança. Vou ao cinema 2 vezes por semana. O outro exemplo, o casal decidiu ir para o interior, decidiu mudar para o interior. Verbos morar e residir são intransitivos. Exigem adjuntos adverbiais com a preposição em. Exemplos: moro em São Paulo, resido em São Paulo. E os verbos obedecer e desobedecer são transitivos indiretos. Exigem a preposição a todas as vezes que você precisar fazer uma construção. O bom motorista obedece às leis do trânsito. Sempre desobedecia ao pai. Verbos pagar e perdoar. Podem ser transitivos diretos quando o objeto é coisa. Olha aí o exemplo. Paguei o quê? A conta. Conta é coisa. Então, esse verbo ele é transitivo direto, sem preposição. Transitivo indireto quando o objeto é pessoa. Perdoei aos inimigos. E ele também pode ser transitivo direto e indireto. Ao mesmo tempo, numa mesma construção, ele pode aparecer com os dois complementos. Exemplo: paguei o quê? A conta, objeto. A quem? Ao feirante, pessoa. Construções incorretas que nós utilizamos muitas vezes. Paguei o meu amigo, perdoo você pelo atraso. Essas construções aqui elas estão incorretas. O correto seria: paguei ao meu amigo, perdoo a você pelo atraso. O verbo preferir, ele pode ser transitivo direto e indireto, quando ele tem os significados de querer antes ou escolher. Você vai utilizar os dois complementos. Um complemento sem preposição e outro com preposição. Exemplo: prefiro o quê? O amor. A quê? A guerra. E ele pode ser somente transitivo direto, quando ele tem o significado de dar primazia a ou determinar-se por. Exemplo: preferimos a alegria, não aceitamos a dor. Segundo a norma culta da língua, prefiro mais ler do que escrever. Errado, e é o que nós mais ouvimos as pessoas falarem. O correto: prefiro ler a escrever. O verbo custar, ele é um verbo transitivo direto quando ele tem o significado de ter preço. Estes sapatos custaram R$50. Não há preposição aí ligando o verbo e o complemento. Ele é transitivo indireto quando ele tem o significado de ser difícil. Vai exigir a preposição a. Custou a todos acreditar nele. E ele é um verbo transitivo direto e indireto quando ele tem o significado de causar transtorno. Exemplo: sua irresponsabilidade custou o quê? Sofrimento. A quem? A toda a família. Nós temos aí dois complementos. Um ligado sem o auxílio da preposição e o outro ligado aí através da preposição. O verbo querer, ele é transitivo direto quando ele tem o significado de desejar.
Ela queria o disco da Gal, mas não o quer mais. Queria o quê? O disco. Não tem preposição. Transitivo direto. Ele é transitivo indireto quando ele tem o significado de estimar, querer bem. Vai exigir a preposição a. Eu quero a meus amigos e sempre lhes quis. Olha aí, eu quero, eu estimo, eu quero bem a meus amigos. Verbos simpatizar e antipatizar. Eles são transitivos indiretos, vão exigir sempre a preposição com. Não são pronominais. Simpatizava com a ideia. Simpatizei com ele. Eu não posso dizer simpatizei-me com ele. Eles não são pronominais, esses verbos. O verbo visar, verbo transitivo direto, com o significado de mirar ou por visto. Visou o quê? O alvo. Ele é transitivo indireto quando tem o significado de ter em vista ou pretender e vai exigir a preposição a. Homem sem escrúpulos, que era, só visava a uma posição de destaque. E o nosso último exemplo é o verbo namorar. Ele é um verbo transitivo direto. Há quem diga que esse verbo, ele pode ser aceito as duas transitividades, mas segundo alguns autores mais conhecidos, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, o complemento vem ligado a ele sem preposição. Namorar alguém e não namorar com alguém. Então, turma, era isso. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e quero deixar aqui uma frase de Platão para vocês refletirem. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Até mais!